Bem, eu vou mostrar com esse vídeo algumas estatísticas e algumas ferramentas, alguns acessórios dentro da estatística, que é extremamente importante ao departamento de administração, bem como às revisoras. Então, vamos em relatórios, estatísticas, e nós vamos aqui dar uma passeada aqui pelas telas. Aqui nós temos vários tabzinhos, então vamos um a um dissecar. Estamos olhando aqui o faturamento, vamos executar. E aqui nós temos a tela, né? Aqui nós temos a data, que nós poderemos colocar o intervalo de data que você escolhe. Feita essa escolha, acionamos o botão executar e sempre nós vamos ter dois gráficos. Aliás, até como vocês vão ver em vídeos posteriores. Então nós estamos estudando o faturamento de 2010 até 2011. Na parte de cima do gráfico, nós temos o demonstrativo mês a mês. E na parte de baixo do gráfico, nós temos o demonstrativo de cada elemento da parte superior. Vamos acionar aqui o botão de dados. Então nós temos, por exemplo, Unimed Clínica. Vamos suspender aqui a barrinha. Aqui está a distribuição da Unimed Clínica mês a mês. Mês 6, mês 7, mês 8 e assim por diante. Aqui embaixo nós temos outro tabzinho, olha. Vamos acionar aqui dados do gráfico. Vai colocar numericamente todos eles. E aqui a demonstração por plano. Ou seja, então temos um total de Unimed Clínica de 165 mil, distribuído em 3 planos, que é o plano intercâmbio, o plano total e o plano Univida. Então sempre a parte de baixo explode a parte de cima do gráfico. Aqui é 1000, assim por diante. Vamos olhar agora alguns acessórios que nós julgamos extremamente importantes. Tem aqui um botãozinho aqui, olha, na parte superior, que é esse disquinho aqui, que você está copiando o gráfico, no caso de cima. Se você clicar nesse amarelo aqui em cima ou clica embaixo, se eu clico aqui em cima, aciono o botão copiar, você está com a cópia desse gráfico que você pode, por exemplo, lançar dentro de uma apresentação de PowerPoint. Vou mostrar aqui como é que é, olha. Então, estou aqui com um slide de PowerPoint, eu vou acionar aqui o botão de colar. Pronto, olha, eu trouxe o gráfico lá da outra, do New Hosp, para dentro de uma apresentação do PowerPoint. Deu para entender isso? Vamos voltar aqui à estatística. Vou mostrar a vocês agora como é que nós modificamos o gráfico da parte superior. Dou um clique na parte superior, aciono, por exemplo, essa reguinha e vou mostrar como é que a gente altera o gráfico em barras. Eu clico, teremos, por exemplo, a pizza. Fechamos a pizza. Vou voltar para a minha ferramenta. E aqui você tem vários gráficos que podem ser explorados, está vendo? Na estatística, várias estatísticas, o volume financeiro, em 3D, o outro, ou seja, você vai naturalmente ter que dar uma passeada, não é o nosso objetivo aqui de falar um a um. A mesma coisa você pode fazer na parte de baixo. Na parte de baixo nós poderíamos levantar agora essa reguinha. Se quiser a parte de baixo, montar uma pizza, clica aqui. Aciona a reguinha. Uma outra coisa é a legenda. A legenda, olha. Que a gente chama de paginação. Aqui, a paginação, se você quiser que apareça todas as colunas, porque às vezes você pega um gráfico de 24 meses, de 36 meses, e às vezes não aparece na tela. Se você botar a paginação 0, vai aparecer todos eles. Se você botar, por exemplo, uma paginação 3, só aparece 3, tá vendo? Botar uma paginação 6, aparece os 6 elementos. Então, na paginação, você consegue, se você botar paginação 0, aparece todo mundo. Então, dando continuidade à nossa estatística, vamos falar sobre a evolução de um convênio por período. Vamos executar. Vou pegar aqui o ano de 2010, vou pegar um convênio de plano de saúde que é o Banco do Brasil e vamos conversar sobre esse gráfico que está vindo aí, né? Então aqui nós temos o demonstrativo do Banco do Brasil nesse intervalo de tempo em que nós tivemos tanto de consulta, tanto de fisioterapia, raio-x e assim por diante, né? E aqui embaixo, estamos apontando consulta R$ 2.600, aqui embaixo o demonstrativo ao longo dos meses, como foi o comportamento de consulta. Existem dois gráficos, eu vou mostrar agora, como nós vamos criar um gráfico novo. Então, clicamos na janela amarela, acionamos aqui essa reguinha, adicionamos um gráfico. E um gráfico que eu sempre vejo é aqui em funções,
Vamos achar aqui a média. Tá vendo? Média, ok. Barras para o lado direito, ponto. Já apareceu a barrinha verde ali embaixo, tá vendo? Visível, marcas e visível. Então, nós temos uma média de R$ 440 de consulta mensal do Banco do Brasil. E se você quiser olhar a fisioterapia, basta acionar aqui na parte de cima em fisioterapia, você vai ter a média da fisioterapia ao longo dos meses do Plano de Saúde Banco do Brasil. Deu para entender isso? E assim com qualquer outro tipo de serviço. Consulta, procedimento, raio-x e assim por diante. Vamos clicar novamente na janelinha amarela e vamos continuar criando aqui em adicionar funções. Vamos aqui em estendido, um gráfico que eu acho muito interessante, essa daqui, tendência. Inclusive nós temos um vídeo especificamente sobre média e tendência. Acionamos o botão OK, barras para o lado direito, ponto, sempre a mesma coisa. Ponto, visível, marcas, visível. E aqui nós temos a nossa tendência de crescimento de consulta. De R$ 226, se continuar tudo igual, nós vamos subir para R$ 653. Qual a importância da tendência nos planos de saúde? Você deve analisar plano a plano e separar aqueles que estão com tendência de baixa, daqueles que estão indiferentes e aqueles que estão com tendência de alta. Isso para quê? Para nós termos uma ação ou corretiva ou preventiva, ou seja, identificar dentro do nosso contexto que plano está caindo muito e qual a importância desse plano dentro do nosso resultado financeiro, para tomarmos ações corretivas nesse sentido. Vamos demonstrar agora uma outra estatística extremamente interessante, em que muitas das vezes nós realizamos na nossa análise crítica de contrato, qual o convênio que está melhorando, ou seja, como é que está o nosso faturamento mensal nos últimos meses. Vamos pegar a evolução do faturamento por mês num período, vamos executar. Vou pegar aqui um período de tempo aqui de julho, vamos executar. Muito bem, temos aqui então o nosso gráfico, a evolução de julho, agosto e assim por diante. Caso você queira, você pode aqui paginar, não é isso? Botar a paginação 0 para termos certeza que estão todas as colunas aqui dentro da nossa tela. Eu quero saber, por exemplo, como é que é a nossa média mensal em termos de faturamento global da clínica. Vamos adicionar, você se lembra bem do exemplo anterior, vamos colocar média, barras para o lado direito, ponto, é sempre a mesma coisa, ponto. Já está a linhazinha verde ali atrás, visível, marcas e visível. Isso aqui é a nossa média de faturamento, R$ 181.606. Vamos ver como é que é a nossa tendência futura? Novamente gráficos, vamos adicionar uma função de quê? De tendência, função de tendência, nas barras, seleciono, ponto, aplico mudança, visível, marcas e geral. É a nossa linha em amarelo, tá vendo? Então nós estamos com uma tendência de queda de 185 mil, com uma queda futura para 178 mil e temos uma média de 181 mil reais. Viu como é que é importante? Com isso, você consegue saber como é que vai ser o seu desempenho futuro, sinal que você tem que realizar uma análise crítica de contrato para verificar qual plano de saúde ou quais planos de saúde estão interferindo na sua tendência futura de queda. Isso aqui é extremamente importante. Então, na sua análise crítica de contrato dentro da clínica, você agora tem que estudar o faturamento mensal com a tendência dos principais planos de saúde que estão levando a essa queda. E no gráfico aqui de baixo, nós poderemos criar aqui um gráfico de pizza. Então, nós temos aqui, vamos fechar, nós temos aqui consulta e raio-x, desempenha mais de 50% do volume total da clínica. Se nós tivermos então a fisioterapia, esses três serviços, consulta, raio-x e fisioterapia, mais de 75% estão nos outros serviços assim distribuídos. Aqui, se eu clicar, passar o mouse aqui, olha, você pode abrir a fatia do queijo, tá vendo aqui, olha, a fatia do queijo. Então, naturalmente, nós aconselhamos que você treine bastante esses gráficos, porque podem dar excepcionais informações à sua empresa.
Vamos continuar desenvolvendo aqui a nossa estatística, e uma de grande relevância é essa aqui, de convênio, evolução de faturamento por convênios num período de tempo. Então vamos colocar aqui o nosso exemplo do mês de julho até o mês de novembro, que é o que eu tenho como estatística aqui. A gente aciona o botão executar, e nós temos aqui, olha, um valor total de R$ 908 mil, distribuído clínica a clínica, unidade, a 1000, a Unimed, a 1000, a PAI e assim por diante. Então, R$ 908 mil. Vamos agora colocar o seguinte, vamos criar um novo gráfico e eu vou mostrar a vocês um gráfico também muito importante, que é o gráfico acumulativo. Vamos adicionar função estendido, está aqui, olha, cumulativo, ok? Barras para o lado direito, ponto, marcas, visível, marcas, visível. O que nós vamos observar aqui? Nós temos aqui um total de R$ 900 mil, então com 450, 500 mil, nós temos um pouco mais de 50% do nosso volume. Então, nosso volume está concentrado aonde? Unimed, a 1000, a PAI e Saúde Bradesco. Se nós incluirmos aqui uma outra Unimed de um médico, nós vamos ter aqui, olha, praticamente 60% de todo o nosso movimento. Vamos agora fazer uma coisa interessante. Vamos aqui na nossa reguinha, nosso esquadro, vamos paginar igual a 0, apresentando todos os planos de saúde na nossa tela. E vamos verificar o seguinte, olha aqui, nós temos aqui, sei lá, pelo menos aqui uns 40, 50 planos de saúde, sendo que os 5 maiores, os 5 primeiros, representam 60% do nosso movimento. Então temos que sentar junto da direção e administração e verificar se existe algum convênio em potencial do 5º até o último que pode se tornar uma referência importante no nosso faturamento. Isso para quê? Para diminuir a responsabilidade dos planos de saúde. Como é que a gente faz isso? Vamos botar na reguinha, vamos ver como é que é o nosso movimento dos planos de saúde. Olha, eu vou apagar essa série 1, apaguei a série 1, ou seja, apaguei o nosso gráfico cumulativo, e aqui está a distribuição de todos os planos de saúde. E aqui o valor que cada um representa. Se nós quisermos acionar em dados, olha, vamos acionar em dados aqui, a distribuição de todos os planos de saúde. Vamos voltar ao gráfico, acionamos na reguinha, vamos botar uma pizza, só para comprovar aquilo que nós mostramos a vocês. Altera, pizza. Em outras palavras, os 5 primeiros planos de saúde representam mais de 60% do nosso movimento. Então, qual é o objetivo numa análise crítica? Tentar encontrar algum outro plano de saúde aqui pequenininho que possa fazer parte da nossa massa maior, no sentido de diminuir a responsabilidade desses 5 planos de saúde. Isso porque, num eventual descredenciamento de um desses 5, irá ter um impacto muito grande do nosso financeiro. Então, mais uma vez, chamamos a atenção em que todos os gráficos, independente de qual seja, têm a sua aplicação dentro do lado financeiro. Vamos analisar agora esse nosso último gráfico, que também tem grande importância, que é justamente a evolução do faturamento por convênio no período. Vamos clicar aqui no convênio, acionamos o botão executar, vou selecionar um período de tempo que é do mês de julho a novembro. Estamos aqui com o nosso gráfico e aqui os diversos planos de saúde, concorda? Vou colocar agora uma tendência no gráfico aqui de baixo. Então estamos olhando aqui, por exemplo, Unimed, e aqui a distribuição da Unimed em todos esses meses. Para ter certeza que estão todos aqui, eu vou botar aqui uma paginação igual a 0. Estão todos os planos de saúde aqui. Vou colocar um gráfico de tendência. Olha o que vai acontecer aqui, coisa interessante. Adiciono, função estendido, tendência, sempre a mesma coisa, barra de série 1, ponto, visível, marca, visível. Vou fechar aqui. Olha o que vai acontecer. A Unimed Clínica está com uma tendência de crescimento, que era de R$ 31 mil, com faturamento mensal de R$ 32 mil.
Já o plano de saúde A1000 está com uma tendência de queda de praticamente 10%, tá vendo? APAI, tendência de queda. Saúde Bradesco, tendência está indiferente de 15.400 para 15.700. Unimed, tendência de queda e assim por diante. Então, o que acontece aqui? Nós poderemos analisar com esse gráfico uma coisa bastante interessante. Vamos separar os planos de saúde com tendência de crescimento, os indiferentes com tendência de queda. E aqui nós traçarmos quais vão ser as nossas metas preventivas para impedir com que essa tendência futura, ou seja, que não aconteceu ainda, possa ser impedida. Por exemplo, no plano de saúde A1000. De uma maneira geral, eu caracterizo essas oscilações com tendência de queda a uma queda acima de 5%. Os indiferentes que estão igual a zero. Então, nós vamos selecionar um grupo com tendência de queda e que ações corretivas podem ser tomadas, que medidas podem ser tomadas, assim como qual a importância dessa queda no nosso pacto maior contingente de plano de saúde. Por exemplo, a A1000 vai impactar muito essa queda de R$2.000, porque ele é um dos nossos tops em termos de faturamento, ou seja, ele faturou nesse período de tempo R$152.000 e essa primeira Unimed R$160.000. Então essa tendência de queda da A1000 é muito mais importante que, por exemplo, uma tendência de queda de um plano de saúde menos inexpressivo. Vou botar a setinha para baixo aqui, olha. Por exemplo, é muito menos importante que, por exemplo, uma CAP Saúde, que está caindo o faturamento mensal de R$4.500 para R$2.500. De uma maneira geral, nós preconizamos que essa análise seja feita a cada 3 meses ou a cada 6 meses, você faça uma análise dos planos de saúde, que é justamente convênio, evolução de convênio em um período de tempo, avaliando a tendência de cada plano de saúde. Muito obrigado.